De volta com o programa Ação Nacional e hoje eu converso aqui com a Adriana Brasil, presidente do Conselho Administrativo da Fundação Ilumina, um bate-papo muito gostoso falando sobre essa questão da prevenção do câncer, que é o projeto da Fundação, com certeza, do Hospital Ilumina, né, que já existe lá em Piracicaba, interior de São Paulo. Gente, o modelo que a Fundação Ilumina está desenvolvendo em Piracicaba, Adriana, ela poderia ser replicada para outros municípios? Aliás, outros municípios, não, outros estados também, né? Porque a gente podia fazer esse negócio acontecer no Brasil todo, né? A gente, assim como vocês aqui, né, temos uma missão. E essa missão não pode ficar restrita. Se ela pode ser ampliada, por que não? Né? Fazendo o hospital, a gente descobriu que muitas coisas podem ser aplicadas sem hospital. Por exemplo, 37% da população, 37% dos mamógrafos do Brasil estão ociosos. 37%. Olha aí. Então, veja bem, a gente construiu o hospital, colocou mais 2 mamógrafos e tudo bem. Mas digamos que a gente esteja num município que não tem condições de construir um hospital de prevenção. Não tem problema. A gente vai estudar esse município, vai ver qual é a capacidade ociosa, inclusive do sistema privado, vai negociar com todos esses entes, vai formar uma rede de fluxo rápido de diagnóstico. Isso pode ser aplicado em qualquer lugar do mundo. É uma questão só de logística e inteligência de condução. Acolhimento, humanização, porque senão essa pessoa não vai. A gente tem algumas barreiras, né, nessa questão do paciente chegar. Então, nós transformamos o hospital numa galeria de arte, justamente para que as pessoas queiram ver o belo, porque elas vendo o belo, elas refletem o belo dentro delas. Tem um jardim com carpas, yin e yang. Então, tudo isso para que as pessoas queiram estar nesse ambiente de saúde, em que elas têm o melhor delas. Então, toda essa estrutura, ela pode ser replicada no sistema de saúde de qualquer município. Então, a gente está desenvolvendo essa metodologia, como foi a implantação de tudo isso, o que a gente viu que realmente era necessário, o que é desnecessário, como a educação é importante nesse processo. Como eu te falei, a gente quer que o hospital realmente seja diluído na atenção primária, porque isso é possível, né? 80% das pessoas ficarem na atenção primária, mas trazer todos esses conceitos que são democráticos. Você fala atenção primária, para as pessoas poderem entender. Ai, desculpa. Vamos lá. A instância da linha de cuidado do câncer é assim. Sim. A atenção primária, que é o postinho de saúde, mais próximo da casa da pessoa, exames de baixíssima complexidade, e um médico, uma enfermeira e um agente comunitário de saúde responsável por aquele bairro, monitorizando pressão, diabetes, essas doenças mais prevalentes, que são as cardiovasculares. Na sequência, vamos dizer, o paciente deu entrada pela atenção primária, que é a mais próxima da casa dela, que tem uma complexidade menor. Ela é encaminhada para uma média complexidade, que são os exames. Hoje o Hospital Ilumina é um hospital de média complexidade, onde você faz os exames de média complexidade. Fez o diagnóstico de câncer, você vai para uma estrutura de alta, que é a cirurgia, rádio e quimioterapia. Isso é que é caro. Então, o que acontece hoje? O paciente deu entrada na atenção primária, ela já cai direto na alta complexidade. E a alta complexidade, então, fica super lotado. Filas e a pessoa esperando tratamento. Então, o que a gente pensa? Trazer essas pessoas para uma capacitação dentro da atenção primária, um fluxo rápido para fazer os exames. E essas pessoas, então, a grande maioria é retida na própria atenção básica, porque precisam de cirurgias muito menos mutilantes, muitas vezes não precisam de radioquímio. Então, você consegue dar a 20%, só que daí acabam indo para alta complexidade, toda a capacidade científica de tratar aquele câncer, como terapias muito caras, por exemplo, imunoterapia, terapia-alvo. Tudo isso não está disponível para todos, justamente porque tem esse conglomerado na alta complexidade. A gente quer trazer tudo para cá, diminuir o gasto do governo em 17 vezes para que você possa personalizar o tratamento para poucos e oferecer para todos esses poucos o tratamento mais caro, vamos dizer assim, que são esses tratamentos de ponta. Então, esse é o modelo que a gente realmente acredita. Então, quando a gente fala em atenção primária, ela é uma estrutura de rede com capilaridade, capaz de fazer essa relação pessoa a pessoa. Então, aquele agente comunitário, ele cuida de 1000 famílias. Ele conhece aquelas famílias, os problemas daquelas pessoas, conhece como ele pode fazer uma intervenção.
Por isso é que é uma inversão, a gente quer ir para a base, a gente quer ir para a comunidade, para a relação interpessoal, para a confiança que aquela comunidade deposita naquela liderança, para que aquela comunidade cresça, tanto na questão sanitária, e o Covid teve que disseminar tudo isso, né? Essa cultura de cuidado, né? E assim por diante. Então, assim, existe nesse meio, nesse trabalho, um trabalho psicológico muito forte, que é o que eu estou conseguindo entender aqui que você estava me falando, né? De trabalhar as pessoas no conhecimento da causa, é isso? E também nesse trabalho da comunidade. É um trabalho incessante, né? Que fica lá o tempo todo explicando, falando da necessidade de fazer o trabalho preventivo, de se explicar o que é, desmistificar a ideia do câncer, né? Que só mata, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, assim, nos últimos 100 anos, a gente cresceu em tecnologia, em conhecimento, praticamente 10 vezes. E nos últimos 10 anos, 100 vezes. Então, o que você tinha acesso há um século atrás, hoje é 100 vezes mais rápido. Só que junto com isso veio o quê? Você foi atropelado por uma série de coisas que você não quer. Então, o que a gente ensina à comunidade? Ensina a selecionar o que você vai comer, selecionar, porque a gente não se alimenta só do que a gente come, né? A gente se alimenta das impressões, das relações, a gente se alimenta do solo, se alimenta do ar. Das então, emoções. Das emoções. A pessoa vive uma vida de estresse, Qual é maluca. o grau de existência que você tem hoje? É mecânica, né? Então, eu sou atropelado por embutido, enlatado, porque come fritura, come um monte de coisa, porque é aquilo que está disponível ali na hora, você nem sabe por que você está comendo aquilo. Você que antes plantava, colhia, comia sem agrotóxico, agora você come batata frita porque quando você vê apareceu. Não é possível isso, né? Então, à medida que a gente se desenvolveu, também a globalização trouxe coisas que a gente não quer. Então, essa conscientização, ela esbarra também nisso. Olha, você cidadão que não tem sintoma nenhum, o que é que você está comendo? O que é que você está respirando? O que você está percebendo? Como são as suas relações? Qual é a sua percepção de mundo? Como é que você está dormindo? Então, tudo isso você pode escolher. Ah, não, mas é assim mesmo. Não, você pode... E quem passa por isso acaba tendo que fazer algumas transformações. E aí fala assim, nossa, mas podia ter feito isso antes. Então, esse antes que a gente fala é isso. Quando você busca o câncer na população em geral, você mostra para toda a população essa chance de fazer diferente, mesmo sem ter a doença. E aí você vai mudando esse paradigma. E aí as crenças, né? Ah, eu tenho a crença que se procurar acho, eu tenho a crença que se câncer mata, tenho a crença que eu não posso ajudar o meu vizinho, eu não, né? Posso fazer uma horta coletiva aqui que eu mesmo vou cuidar. Que eu tenho que ter um monte de terreno baldio, né? Com caçamba, com um monte de coisa. Para quê, né? Então, eu posso cuidar daquele terreno. Como é que uma sociedade pode ser mais cidadã? Então, esbarra em um monte de coisa. O pessoal da educação está aqui, eles fazem isso de forma muito, muito interessante, assim, com muita consciência. Então, a gente pode fazer essas intervenções e a gente acredita muito nisso. Só que é lento, mas tem que começar. A gente colocar a autoestima de volta no coração das pessoas para que elas consigam escolher o que elas querem. Entendi. E agora, diante da pandemia que a gente está, né, vivendo aí, no início principalmente da pandemia, como é que o hospital teve que se adaptar, teve que mudar muita coisa para vocês também? Vocês profissionais estão lá trabalhando o dia todo, convivendo com as pessoas. Como é que foi isso, essa relação? Foi um aprendizado, como foi para todo mundo. Eu sou uma otimista e inveterada, então eu só consigo ver a parte boa dessa história toda, né? A gente sabe que houve muito sacrifício humano para esse aprendizado. Mas já conscientes dessa terceira onda, que é a onda de pacientes represados por conta de ficar em casa, a gente se preparou mais ainda, a gente cresceu no atendimento, né? A gente respeitou todas as regras, né, de distanciamento, uso de máscara, aferição de temperatura, oximetria, pulso, para todo mundo poder trabalhar em segurança. Mas a gente não interrompeu os atendimentos, então a gente readequou em 2 semanas, a gente também, por conta da questão financeira, a gente teve que fazer um plano de demissão voluntária e tal, para enxugar, sabendo que esse movimento teria que diminuir por conta dos cuidados.
Então foi feita toda uma reorganização de gestão. E a gente hipertrofiou bastante, né, aumentou bastante a questão da telemedicina. Então, já que a gente não consegue atender todo mundo presencial, porque muitas pessoas realmente de risco não podiam ir ao hospital, a gente foi até a casa das pessoas. Então, a gente já estava com toda a estrutura de telemedicina pronta, esperando só o sistema regulatório liberar. Então, com essa história do Covid, isso daí foi flexibilizado, né, pelo menos por esse tempo agora, esses atendimentos virtuais. Então, os nossos pacientes não ficaram desassistidos. E com essa oportunidade de estar em todas as casas, a gente acabou ampliando o nosso atendimento virtual. Então, a gente caminhou bastante. O nosso núcleo de educação, que fazia muitos cursos presenciais para professores e tal, saltou de 20 mil inserções e tal para 200 mil pessoas atingidas, porque a gente hipertrofiou os meios de comunicação através da internet, webinars, calls, lives. Sim. Então, isso deu oportunidade para que todos participassem. Então, por exemplo, antes a gente pelejava para ter 200 professores no curso, a gente teve quase 2.000 professores no curso, porque ele era um curso disponível online. Então, isso nos ensinou muito essa questão do EAD, essa questão de não ter fronteiras para a educação. Então, professores mesmo da rede pública? Professores da rede pública. Ah, é? Até porque, como eles estavam mais em casa, porque não podiam estar presencial, eles estavam mais disponíveis para fazer os nossos cursos. Eles estavam tendo que ter formação. Exatamente. Então, a gente produziu vários conteúdos específicos para o enfrentamento psicológico da pandemia. Né? Imagina o professor que está acostumado a conviver em sala de aula, ficar em casa, né? Sabendo que seus alunos estão perdendo. Então, a gente fez todo um trabalho e está fazendo um trabalho. Isso nos aproximou muito de todos os entes que fazem diferença na sociedade. Então, para nós, foi uma grande oportunidade de unir essas forças. Então, e ver quem são os entes inovadores dentro da comunidade. Quem são as pessoas positivas? Quem são as pessoas que entendem e acatam resilientes o que nos é dado por Deus, né? Então, nós temos que acatar o que nos é dado e temos que fazer o nosso melhor. Sim. Então, apareceram essas pessoas. Existia alguma coisa que, de alguma maneira, tinha uma cortina que você não via com tanta clareza. Agora você vê tudo com muita clareza. Então, você sabe quem são as pessoas, qual é a postura delas no estresse, como elas enfrentam uma guerra. E os amigos de guerra são aqueles guerreiros eternos, né? Então, a gente fez grandes alianças agora e a gente espera que você que está em casa faça parte disso também. Com certeza. Bom, a gente precisa ir para o rápido intervalo e depois a gente vai dar aqui também todos os dados, né, desse projeto, né, do Hospital Illumina. A gente vai para o rápido intervalo, desculpe, e a gente volta já.